amazing stories. Perfeito. Bom clima. Sim, senhor, fica muito bem aqui. Melhor do que no filme, presumo eu. Olá, Carlos, boa tarde. Olá, Boa tarde. Adelino. Olá, Guilherme. É o nosso homem atrás do vidro. É o nosso narratário. Não é? ok. Pá, estes homens com estes jargões. Pá. Exatamente. É o nosso narratário. Isso mesmo. A proposta para hoje, o filme é Weapons, que é de... É deste ano. 25, não é? É um bom filme. Uma coisa muito, muito recente. Eu tinha já visto o filme há algum tempo por tua recomendação e voltei a revê-lo. Pensei, está aí uma boa proposta de ficção científica. E depois espremi aquilo tudo e aquilo não deu nada. Não tem, mas é que eu... Desculpa, Adelino, não foi. A sugestão que eu te fiz foi exatamente para nós trabalharmos por inversão. Exatamente. E foi isso que eu fiz. Aquilo não é ficção científica? Claro que não. Mas como é que poderia ser? As pessoas não sabem, nós não combinámos isso e foi exatamente esse exercício que eu fiz. Ou seja, pegar nesta imagem, não é? Que são. Eu vou só contar brevemente a história. Isto é uma cidade como outra qualquer, podia ser Moscavide. A cidade típica nas narrativas americanas. Isso, ou um Moscavide, uma sexta-feira à noite. Moscavide, sim. Em que mais suspeito. às 2h17 de madrugada, não é? Numa sexta-feira, 17 crianças desaparecem e fica apenas uma lá. E há qualquer coisa que as mobiliza, saem de casa todas ao mesmo tempo e nós não percebemos porque é que esta criançada desaparece toda. E porquê é que fica uma? E porquê é que fica uma? Metade da cidade quer perceber o que é que aconteceu às criancinhas, a outra metade quer perceber porque é que esta criancinha foi a única e aquela professora que não desapareceu. E depois temos aquela coisa dos rituais antigos, do mistério, do suspense, a superstição, que a mim já te disse isso, esta parte do sobrenatural levou-me diretamente para o Blair Witch Project, e depois eu queria falar um bocadinho sobre essa personagem, mas o que eu fiz foi, tenho aqui uma coisa que não é manifestamente de ficção científica e depois segui a tua subversão, mas se isto fosse, como é que poderia ser, não é? E depois tenho só 3 ideias, vou defender que nós vamos conversando, mas queria só se deixasse voltar àquilo que nós tínhamos consensualizado, neste caso eu sozinho. Pois que és verdadeiramente o ditador aqui em serviço permanentemente. Sou. Confirmo isso. Eu sou um bocadinho... O que não é verdade, quem nos conhece sabe que não é verdade. Eu sou apenas uma marionete nessas tuas mãos narrativas. Com certeza, coitadinho de mim. E nós, logo no início, nós fizemos... Isto começou tudo com um episódio piloto aqui para a nossa universidade, depois decidimos fazer aqui um pod juntos e falámos sobre um bocadinho o que é que para nós era ficção científica. Tu disseste este logo e me disse bem, estou um pouco preocupado com os rótulos, com as gavetas e com as prateleiras, que eu quero mesmo discutir contigo a narrativa. E eu fiquei refém daquilo que é um pouco a minha natureza e continuo a sentir isto, a necessidade de arrumar um bocadinho as coisas por gavetas e por géneros. Nisso eu não mudei ainda. Acho que me estou a libertar, a tentar perceber coisas que percebes que eu não percebo, mas ainda estou um bocadinho demasiado arrumadinho desta questão narrativa. Eu fixei isto, olhar para a imagem, para mim o que é que continua a ser ficção científica, para dizer que isto pode não ser. Ter o tal sentido histórico, a ideia de progresso, de ciência, de racionalidade, da técnica, o homem que enfrenta a natureza para dominar, desenvolvimento científico, as consequências do desenvolvimento científico, continua, a evolução da sociedade humana, o futuro do homem, a alteridade extraterrestre. Nada. Não há aqui nada disto. Eu de repente, para mim, não tenho aqui nada onde eu possa... Não tenho uma gaveta para arrumar este filme. Então eu queria só fazer, se o comportar só... Então, são 3 propostas subversivas, não tenho que falar sobre elas, mas enfim. Mas queria começar por aquela que me perturbou mais, e vou falar brevemente sobre ela, sobre esta personagem. A Gladys. A tia. A atriz é feia, sem maquilhagem, e fica mais feia ainda com maquilhagem. A maquilhagem aqui não lhe retirou nenhum tipo de beleza natural. Porque ela é uma personagem bem inchada, de facto. Exatamente. Ela começa por ser apenas esta tia exótica, não é? Extravagante. Muito extravagante. E depois, quando ela se transforma naquele ser, que era o tópico onde eu queria focar. Há pouco estamos a falar sobre isso. Eu, quando vi a cena da cave, depois podemos falar sobre ela ou não importa. A mim remeteu-me logo para o Blair Witch Project, que foi um filme que a mim me... Não só o marketing do filme, como o próprio filme me marcou muito, não depois aquilo veio a seguir, e adorei o filme todo até o momento em que nós vemos a bruxa, e estava a dizer isso. Eu gosto muito de horror ou terror quando não me mostram o meu medo. Eu prefiro escolher no fundo o meu medo, e o meu medo é só o meu, não quero partilhá-lo com ninguém. Egoísta. É um bocadinho, não é? Mas os meus são meus, portanto quero imaginá-los sozinhos. Mas podes ficar com eles, ninguém te disputa. De qualquer maneira, deixa-me dizer-te que eu sou exatamente o inverso.
Eu gosto de ver aquilo que pode ser a materialização do que traz o medo. Mas tu racionalizas o medo ou é apenas para teres algum conforto de que isto não existe ou não pode existir? Não, fascina-me a dimensão da possibilidade daquilo poder existir. Portanto, mas se for uma bruxa, tu sabes que não existe. Se for um lobisomem, uma casa assombrada, se for um tipo de no contexto motosserra... da narrativa, existe. Sim, com certeza. Percebes? Mas depois tu separas a narrativa, separas a tua capacidade cognitiva da narrativa de ficção, não? E aí vês, tens uma capinha que diz narrativa. Não, porque entro naquele universo. E tens medo? Sim, felizmente. Mas medo narrativo ou medo fisiológico? Não. Tu mijas-te todo com medo? Por acaso é curioso porque a primeira experiência que eu tive de medo vem da série Espaço 1999. Acompanho-te. E o medo que eu tinha era ficava a seguir frio, tremia. Mas qual? Algum episódio especial? Não, toda a série. Eu cada vez que entrava naquela série, eu entrava num estado de tremor interior. Eras criança, como é que dizer isso? Ou uma mistura de frio com tensão, mas ao mesmo tempo com gozo para estar a enfrentar aquilo que eu na altura não percebia. Hoje já sei o que é que está lá que me perturba tanto. Mas é curioso, porque aquilo a mim causava um medo em particular que eu vou-te contar a seguir. A mim, aquela série é altamente credível porque tinha uma data. Sim. Ou seja, eu nos anos... E era futura. Era daqui a um quarto de hora. Eu nos anos 70, que era criança, eu nasci em 71, portanto eu ver aquela série, aquilo para mim era o futuro que ia acontecer, não tinha a menor dúvida. Era como ver o filme... fatalidade. É como ver o filme Day After. Para mim era inevitável, não é, que houvesse uma guerra nuclear. Era mais lógico, não é? E mais aceitável até para a Guerra Fria. E o espaço é um episódio em que estão... Isto aqui não quero fazer nenhuma piada, não quero ser que houve nenhum cancelamento, mas há um anão, uma pessoa de estatura reduzida, em que está enclausurado numa cápsula, não é? Sim. Com um fumo branco, não é? E quando eles passam e veem aquilo, ficam clausurados. Aquela imagem, a mim perturba-me imenso, não sei porquê. E ao outro é que o do planeta tem aqueles candeeiros, pronto, esquisitíssimo. Portanto, eu tenho um medo concreto das coisas. Este medo do paranormal a mim mete medo porque eu não consigo ver o medo. E isso a mim perturba um bocadinho. O paranormal, por acaso, não é coisa que me... como é que eu vou dizer? Não me impressiona de todo. Aliás, a tua casa não muda? A casa não muda? A tua casa não muda quando tu vês um filme paranormal? A minha muda logo. Não muda logo. De repente, quando estamos na dimensão do mal, como no Exorcista, aí sim. Dimensão do mal, isso é tão bom. Agora, quando são forças que estão associadas ao mal, mas não é o diabo em personagem. O mal tem essa ideia de personagem no diabo. Mas o Blair Witch, por exemplo, aborreceu-me de morte. O primeiro que é o original. Sim, e eu vou explicar porquê. Porque é o grande talento que esta experiência tem. Stephen King é completamente básico. Os personagens são completamente... Tens de dizer como é que ela aparece aqui. O Stephen King é o homem que inventou a história. Pronto. E a história é genial. O filme foi um sucesso comercial desmedido, porque de facto a intriga que está lá dentro, o enredo, é tão surpreendente, agarra-nos de uma tal forma que é muito difícil de resistir a querer saber como é que vai evoluir. Concordo. Mas as personagens são completamente da espessura de papel, completamente interessantes. Não há uma, nem sequer a criancinha, não há uma única que se possa dizer, sim senhor. Claro, a personagem Gladys impressiona pela extravagância visual, por todas as outras completamente banais e desinteressantes. Não há ali uma motivação humana, a não ser o mais elementar na curiosidade e na vontade dos pais de resgatarem as crianças, mas parece-me tudo tão humanamente sem qualquer intensidade. O que é que para ti então neste teu exercício? Nós estamos a dobrar os conceitos. Se tu dobrasses a ficção científica, o que é que tu ali poderias identificar como eventualmente potencial? É simples. Ficção científica. Eu tenho que fazer aqui um... Vamos ver se isto coincide no nosso... Tem que se fazer nosso totobola. Tem que se fazer uma revelação, mas pronto, faz parte daquilo que estamos aqui também a fazer, que é falar sobre. Os spoilers
não me incomodam os spoilers, muito peço essa desculpa se estou a dar algum spoiler que possa perturbar o prazer de alguém ao assistir a esta experiência delirante. Temos pena. Mas exatamente. Mas é o que é. E então, o que é que se passa? O que se passa é que, portanto, emana tudo da Gladys, não é? A Gladys é completamente louca, está a morrer, e não se percebe muito bem porquê. Essa é a parte mais dividida, porque há muitas explicações que ficam por apresentar. Nós só vemos, de facto, é a intriga a suceder-se. E isso é um talento do Stephen King. O Stephen King, para inventar uma história e desenvolver essa história numa intriga, num enredo com imensas peripécias, é absolutamente genial. Sem dúvida. E eu vi com grande gozo o filme, exatamente para perceber como é que o que ele inventa é genial. E são soluções muito simples, mas que são, de facto, funcionais. Ao contrário do Blair Witch, em que não temos lá nem enredo, é tudo tão pobre em todos os níveis, até nas personagens. O Blair Witch não quer ter enredo. Não quer ter enredo. Se não queira, isso é um Parece-me problema que é dele. Aliás, a forma como é filmado, tudo aquilo pretende ser uma coisa que é amadora, espontânea, não há nenhum enredo ali. Sim, está tudo certo. Faz isso- parte isso daquele to- séquito e calma, isso não é a condição. Mas faz parte daquele séquito das filmagens encontradas, do found footage. Mas, Sim, isso era a parte do Martin. sim, Isso era a parte do Martin, que eu aceito. não é parte do marketing, é parte de facto da lógica narrativa. Sim, mas as pessoas não sabiam que aquilo... Não, quer dizer, claro que sabiam, mas a ideia era criar essa expectativa que são Era imagens mesmo verdade. perdidas. Não é? Aquilo era mesmo material recuperado verdadeiro. E para ser mesmo verdade, não podia ter um enredo. Não sei. O enredo são os que vão... Estamos a falar do Blair Witch, não estamos a falar da Gladys. Mas eles apenas se perdem no bosque, é apenas isso. Sim, mas é uma pasmaceira. Pronto. A comparação é de alto contraste. Ficamos apenas pelo surgimento da Certo. bruxa na cave da casa Certo. abandonada Eu não ou sei- aqui na cave da... Sim, eu não sei se aquilo é uma bruxa, Ah. é mais bruxa no título do que Repete lá isso. Não sei se é uma bruxa. Exatamente. E a Gladys é uma bruxa? Também não. Mas utiliza, e era aí que eu queria chegar, utiliza uma estratégia de feitiço que se baseia numa coisa muito simples. Aquilo é uma espécie de uma vara, talvez uma roseira, com espinhos, e que ela enrola madeixas de cabelo em torno desse pedaço. Ao caso, desculpa uma parte. Eu e tu estamos imunes a esse feitiço. Não havia cabelo que ela nos tirasse para enrolar na varinha. Olha que não sei, no teu caso não sei, mas olha que no meu ainda também se apanhava aqui alguns restos. Isto é a imunidade completa ao feitiço. Não sei, porque depois pode haver também, se calhar, o uso de pelos, pode ser ainda mais cruel. Avancemos. Mas estava eu a dizer que, de facto, a solução é muito simples e é importante, que não se explica, essa é que é a parte divertida, mas o sangue que surge ao picar os espinhos é que vai abrir a caixa de feitiçaria. Mas, para entrarmos no mundo de ficção científica, bastava que aquilo, ao invés de ser um pau de uma roseira, por exemplo, pode ser um pau também de uma buganvília, se fosse um instrumento tecnológico. Imagina, por exemplo, que seria uma espécie de... Desculpem, espero que não ficar demasiado sujeito a cancelamento. Fosse uma espécie de um vibrador, mas que ofereceria a hipótese de se colocar lá dentro de uma madeixa de cabelo e, ao pôr o acionamento em atividade, daria aquele efeito de feitiçaria. Aí estávamos num mundo de ficção científica. Então, basta esta alteração tecnológica Aceito. para de repente estarmos num mundo de ficção científica. Tirando a parte da objetificação que tu usaste como exemplo, que é gratuito e é desnecessário. O objeto. Se calhar preferias, não sei, sei lá, vamos lá imaginar, talvez uma bola de Pokémon, não? Por exemplo. Abria-se a bola de Pokémon, punha-se lá dentro da madeixa, fechava-se e a bola começava... Tipo a matriosca, não sei. Então isso é um elemento tecnológico. Posso ter uma outra proposta? Seguinte, Sim. Eu vou ter um elemento tecnológico. Vamos só regressar aqui à nossa Gladys. Não pensei nessa perspectiva, mas é curioso. Como é que tu... e repara, o exercício é interessante, e era isso que eu queria trabalhar contigo, porque a perspectiva do que é ficção científica é exatamente esta... que tu chamas de alteridade, mas é mais do que isso. De repente há uma possibilidade disso de facto funcionar. Quer dizer, com um pau, com espinhos e rezas e sangue, eu fiz isso. É uma palhaçada. Mas se for um objeto, tu de repente pensas,
Se calhar pode ser possível. É isso mesmo. Ou vir a ser possível. Ou há um outro universo onde isso é possível. Isso. Essa é que é a grande força da ficção Isso. científica. Eu tentei fazer isso, ou seja, olhando para a personagem, que é apenas isto, e tem depois esses objetos, e pensei, bom, se não fosse equipamento tecnológico, então fui à natureza da personagem. Pensava que ia dizer uma coisa. E se ela fosse um alien? É uma hipótese também. E é divertido. Eu não tinha pensado nesses termos. Na verdade então vamos lá. Sim, concordo contigo. Era a minha primeira teoria. Porque, desculpa, podíamos ir no universo do Man in Black e de repente lá dentro saía. Não tinha que. Mas sim, não. a minha primeira proposta era ser ou alienígena ou pós-humana. Neste sentido, ver como é que eu construí isto. Pós-humana, fala-me, desculpa, dá-me esse parênteses. Não, nesta sequência, vê se eu explico bem. Ela é esta pessoa que ela é passa por ser uma cuidadora, uma supervisora, se nós quisermos, da família. Portanto, ela é uma parente, temos de ter isto, uma parente. É uma tia. É uma tia, exatamente. E nós precisamos uma coisa que nos dá, que é, ela está ali, é a única revelação, para extrair alguma coisa. Não sei, ela tem um propósito. Se nós falamos, esta personagem serve para quê? Ela está a enfraquecer, ela tem um propósito que é extrair alguma coisa. Não sei se é a força vital, se é a energia, se o que é. Pois ela usa a tecnologia, tu abordaste muito isso bem, usa os rituais mágicos dela, usa a manipulação psicológica, usa os tais símbolos, como o cabelo enrolado naqueles objetos das vítimas, e sobre isto ela exerce poderes sobre as pessoas. E a pergunta que eu pensei foi, e se ela fosse, não é, vou tentar na parte onde verei, uma representante de uma inteligência superior alienígena que nos estivesse a observar e a manipular, e se nós fôssemos parte aqui de um processo experimental de extração da nossa própria energia. Porque ela é, e estamos de acordo, ela é muito ambígua. Ela tem um lado que é profundamente maternal e quase patético, e ao mesmo tempo tem este lado mais... Bruxa. De autêntica bruxa. Bruxa, ameaçador. E a minha ideia foi, se ela fosse uma entidade alienígena ou pós-humana, ela no fundo poderia ser isto, podia ser no fundo a primeira protagonista de uma invasão que já não vem no exterior, não é? Não deixando de ser uma invasão alienígena, uma invasão que é silenciosa, mas que no fundo surge dentro da própria estrutura humana, e de eu dizer que é pós-humana, uma alienígena que é pós-humana, é uma brincadeira, não é? Mas no fundo o que ela queria fazer do ponto de vista da nossa sci-fi de pulp é no fundo explorar uma energia humana como recurso. Não está muito longe, caro amigo, do Matrix. Não está. Nós somos transformados em pilhas gigantes. Exatamente. Portanto, esta é a minha primeira proposta a ti. Nós estamos entre a varinha vibrador e uma bruxa simpática que vem explorar a nossa energia. Eu prefiro a solução do vibrador, salvo seja. Ok? Porque é um objeto tecnologicamente com uma capacidade especial que nós ainda não conseguimos alcançar. E portanto todas as questões depois se colocam sobre quem é que o criou, para quê, e como de repente abre-se um panorama completamente diferente. Mas isto é para usar a metáfora é um suponhamos. Isso. É uma brincadeira. Pensando numa segunda hipótese. Pensaste numa segunda hipótese, além da questão tecnológica? Não, foi só de... Não. É tão... como é que eu devo dizer? É tão fora de configuração de ficção científica que, por mais que eu ponha lá uma martelada qualquer para aquilo se transformar em ficção científica, quer dizer, só se for uma comédia. Eu pensei que tu fosse usar uma expressão que tu usaste. Eu acho que foi nos Homens Negros. Nós já estamos com 4 temporadas de podcast, é incrível. Com poucos episódios por cada temporada, mas pronto, é o que a vida permite. Exatamente, é o que a vida permite. A questão é que nós nos divertimos imenso a fazer o podcast. Essa é a razão principal de estarmos aqui. E tenho aprendido imenso. Eu não canso de dizer isto, tenho aprendido imenso contigo e a forma de ver os filmes. E pensei que tu fosse usar aqui neste nosso truque, fosse usar aqui uma expressão que tu já usaste, não é? Do glitch. Da fratura, da falha. Da avaria. A minha segunda teoria para esta bruxa seria uma anomalia, vou-lhe chamar de teoria da anomalia, Sim. em que seria uma falha na realidade. E eu lembrei-me de coisas que tu tinhas dito anteriormente, tu falaste nisso, um filme qualquer sobre o glitch, não é? No fundo, em linguagem tecnológica, há aqui uma falha qualquer no sistema que é ordenado e que nós sabemos exatamente o que é. Então a minha teoria seria esta. Qual é que é a história sobre as crianças que desaparecem misteriosamente? E elas desaparecem mesmo, depois são encontradas. Portanto, a minha teoria é, será que este desaparecimento, não houve aqui uma falha, um glitch aqui na tecnológica que as fez desaparecer? Para uma outra dimensão, por exemplo? Por exemplo, porque no fundo este fenómeno tem esta característica que é de sci-fi, que é, isso nós estamos de acordo, que é, ultrapassa o nosso entendimento humano e talvez sugere, será a palavra certa, uma presença de alguma coisa que é exterior
que no fundo que é uma falha sistémica da própria realidade. Induz aí. E pensa nisso, ou seja, no fundo daria para nós fazermos aqui um olhar mais tecnológico, não é? Até a própria tecnologia, que são aquelas câmaras de casa das pessoas que filmam aquilo, até a tecnologia como não sendo uma tecnologia de observação, mas a tecnologia um pouco mais opressora, quase do Big Brother, a levar-nos mais para o George Orwell do que propriamente para outra questão. Portanto, eu juntei aqui uma atmosfera de ficção científica nesta bruxa alienígena, que seria isto, que é o cotidiano, que seria, por um lado, mediado por esta tecnologia, mediado e vigiado, e houve aqui uma avaria qualquer neste software, e as coisas nós não sabemos porquê. E pensei que que a expressão da nossa linguagem, que o glitch, que é uma expressão que é tua, depois evoluíste para avaria na realidade, que pudesse eventualmente ser aqui suscetível. Nada disto foi dito por quem escreveu o guião, porque enfim, nada disto, pelo isto era só uma história de horror. Mas é do que nós vamos fazer uma E projeção. somos nós a distorcer. Exatamente, é uma projeção para este universo fascinante. Todavia, deixa-me só dizer duas coisas muito importantes. Primeiro, a estrutura do enredo é desconcertante. Sim. Porque aquilo, na verdade, não é uma narrativa, são várias narrativas. Cada narrativa é de uma personagem. Portanto, não há um protagonista no sentido tradicional e de fórmula transversal ao filme todo. Isso é que é talvez o aspecto mais inteligente. E o que nós temos, aliás, aquilo começa por capítulos com o nome de cada capítulo. Exatamente. O nome da personagem, que é o protagonista de cada um dos capítulos. Exatamente. Depois há uma engenharia. Bem observado. Há uma engenharia fantástica, que é a forma como cada história depois se liga à outra história. Isso. E aquela engenharia é brilhante. E quando tu pensas naquilo, pensas, mas isto é uma manta aos pedaços, toda cozida em linha, para ajudar a revelar com a história do envolvimento de cada uma das personagens no contexto, para que se siga até à sua resolução. Sim, mas tem lá um truque que é mortífero. É que nós começamos o filme a ouvir uma voz off de uma criança. Certo. E acabamos o filme com a voz off da mesma criança a terminar a narrativa. A explicar o que é que, de alguma maneira, o que é que foi a consequência depois da descoberta e depois do resgate. Eventualmente até de linhas... Um resgate que não resolve o problema. Que não resolveu o problema. Quer dizer, resolveu o problema... elas continuam reféns de uma força qualquer. Sim, abriu-se uma energia, uma força, uma avaria qualquer que ainda permanece ficou quase ativa. Fica num estado de suspensão, num estado Sim. quase de autismo. Os pais ficam seguramente, não? Os pais ficam mesmo... Mas as próprias crianças, vou usar este termo, peço desculpa, não quero referir numa suscetibilidade, mas ficam num estado quase de autismo, em dissonância cognitiva com a realidade, vamos dizer assim. Faz-me lembrar aqueles casos de paralisia que infelizmente aconteceram a algumas crianças, que entraram num estado de catatonia total. Carlos, sabias que houve casos... enfim, verificados não, mas documentados no sentido da tradição oral, de crianças que desaparecem em massa, não é? E hoje supõe-se que tenha sido eventualmente alguma doença que matou as crianças, mas de aldeias cujas crianças desaparecem, não é uma coisa nova. Vou dizer desta forma, mesmo na mitologia da Alta Idade Média, mais distante de nós, não é novo crianças que desaparecem em massa, não é? Tem a ver com as doenças ou com as circunstâncias. Portanto, isto no nosso imaginário não está muito longe. Mas fala-me sobre as crianças. O nome do filme, por exemplo... A minha terceira crítica... É talvez a parte mais divertida, que é a desconstrução de weapons. Armas. Crianças. Armas. Claro. Aqui as armas são, de facto, obviamente, as crianças. Aliás, são as crianças que vão, depois, no final... conjuradas pelo miúdo, pelo sobrinho. Conjuradas, muito bem. Atrás da bruxa. De uma forma absolutamente alucinante. Ela não é esventrada, ela é desfeita. Mas antes disso, as experiências elas passam por dentro das casas, uma gritaria incrível. Como se levasse uma energia absolutamente... Parece um grupo de adolescentes nos solos da Zara. Exatamente. Ou no Black Friday, que vem aí, não é? Mas não é que mete medo. Mas a cena está muito bem feita. É uma imagem que eles estão um plano aberto, parado, passa a bruxa a fugir, depois e as crianças parece que atravessam tudo, vidros, paredes, tudo. Não há nada. Então, qual é que e tem uma potência de energia tão grande que é impossível de vermos como é que uma criança são armas imparáveis. O que me leva para a minha terceira teoria.
Eu logo vi que faltava mais uma teoria. Mas depois quero só fazer aqui um remate. Mas Com certeza. dá uma terceira teoria. Mas eu acho que nós estamos de acordo. Sim. Isto estou a tentar fazer Inception. Nunca falamos sobre Inception. Pois é, do Nolan, não podemos falar sobre o Nolan. Que é a teoria, terceira teoria da Adeline Cunha. Peço desculpa, eu vou fazer um esclarecimento. Eu não gosto e não gosto do Nolan. Pronto. Está feito o... como é que eu devo dizer? A minha tomada de posição. Continuando. E que tem sido bastante expressiva. Já te disse que não gosto do Nolan? Não. O Weapons Já te disse como... que detesto o Oppenheimer? Já. Queres que eu fale sobre isso? Não. Então... As crianças... Desculpa. Não, Terceira não. teoria. Dá-me uma terceira teoria. Agora vou tentar refocar-me nas criancinhas. As crianças... O outro truque é ir buscar qualquer coisa, que é o nome do filme, Weapons. As crianças como armas vivas. E se for esta a ficção científica. As crianças são elas próprias a tecnologia, a arma, do ponto de vista de ser armas biológicas. Ou seja, as crianças tornam-se, isto nós dissemos agora, tornam-se alienadas, ficam num estado de suspensão da realidade. Os corpos os corpos são programáveis, embora através desta magia eles são programáveis, são manipuláveis, são moldados, depois o sobrinho consegue, de facto, manipular as crianças contra a própria bruxa. E as crianças como o símbolo da pureza, e são crianças de 11, 12, 13 anos, portanto são adolescentes mesmo, passam de ser este símbolo da pureza, que tem um potencial de virem ser jovens adultos, homens maduros, mulheres adultos, etc., são convertidos em tecnologia orgânica, não é? São estas armas, as crianças são projetos de engenharia biológica. Portanto, se eu quisesse estar aqui assim, torcer aqui o filme e o livro, e fazer aqui assim um filme de ficção científica, diria isto, que a ficção científica emerge desta melange entre a biologia e a tecnologia, em que nós somos transformados em máquinas políticas, máquinas sociais. Ou seja, há aqui uma fabricação social desta biotecnologia. Portanto, seria a minha terceira proposta, talvez a única que tem algum tipo de razoabilidade, porque fica aqui, repousa no colo do próprio título do filme. Não te convence? Não, quer dizer, convence e tem parecenças com a aldeia dos malditos, da Village of the Damned. Bom filme para nós vermos. Em que as crianças estão possuídas por uma entidade e controlam as pessoas através de energia mental. De poderes mentais, peço desculpa. Mas, de facto, é porque eu estou a ser desarrumado, literalmente, com uma imagem, uma espécie de Merlin de um tocador de flauta que arrasta não ratos, mas criancinhas, não é? Portanto, Está a ver como é que o nosso cérebro às vezes está em sintonia? Aliás, deixa-me dizer-te isso. Mas o que é que parece? Sim, parece-me exatamente isso, um poder de feiticeiro que arrasta as crianças e ele jogava com ele. Que em si, devo dizer que a minha imagem é muito forte e é muito... Uma cidade na Alta Idade Média está infestada de ratos. Aqui o nosso flautista é chamado para resolver esta questão, não é? Ele fala muitíssimo, toca flauta e todos os ratos. Os ratos normalmente não seguem ninguém. Os ratos normalmente fogem sozinhos. Uhum. É curioso, não é? Estes ratos, no entanto, seguem este tocador de flauta, que tem este aspecto das roupas coloridas, um bocadinho também como a nossa bruxa. Ele depois à espera de uma recompensa, não é? Faz parte, não é? O homem, mesmo sendo um trabalhador... como é que se diz? Independente. Exatamente. Tem que pagar os seus impostos. Trabalha por empreitada, exatamente. Paga os seus impostos, é? E a malta, isto deve ter sido uma aldeia, alguns em Portugal, a malta não lhe paga nada, não é? Já que está a ser os ratos. Ele depois vinga-se, não é? Volta a tocar a sua flauta mágica e leva com ele, não os ratos, mas leva com ele 130 crianças no seu encantamento, não é? No fundo, aqui é o líder que recruta as crianças e que as leva para longe, não é? E é curioso como é que este ritual cultural, ou esta fábula da Alta Idade Média, não é? Encontrei este ponto com este filme, como tu encontraste com o Aldeia dos Malditos também. Sim. Eu, no fundo, tentei buscar aqui uma coisa que fosse diferente e vimos aqui assim à cabeça, não é? Também com aquela coisa que é, quem é desonesto paga as consequências. Portanto, ficaram com os ratos e sem as crianças, não é? Na altura não havia sci-fi para falarmos sobre sci-fi, mas o flautista de Hamelin, a mim também me trouxe aqui este pequenozinho toque, esta reminiscência. Sim, e dos perigos das crianças raptadas. Por acaso, há uma história que corre na internet de um suposto desaparecimento também num autocarro de crianças e que terá sido eventualmente encontrado, mas encontrou-se o autocarro, não se encontraram vestígios das crianças. Portanto, isto de facto são histórias muito poderosas, porque o medo de perder uma criança é terrível, e agora o medo de perder
um grupo de crianças é absolutamente avassalador. Sem dúvida. Mas deixa-me só fazer então o ponto de fecho que eu achei... Depois deixas-me mostrar uma imagem. Deixo. E podes entrar num devaneio ainda mais... Não, agora estou novamente controlado. Libertário. Sou controlado. Estás controlado. Ainda bem, a medicação está a resultar então. Sim. Ou então é dose. Mindfulness. Mas olha, deixa-me só voltar a chamar-te a atenção para este aspecto que eu acho que é talvez... é intrigante, é uma excelente solução. E que não passa disso mesmo. Ou seja, não tem poder para uma metáfora, mas tem poder para criar uma perturbação, que é... Mas porquê que é uma criança, que é uma menina, que abre o filme com a tal voz off e fecha o filme com a voz off? Muito bem. Porque podia ser um adulto, mas não é uma criança. A criança é como se ela tivesse uma capacidade de entendimento que um adulto não pode ter, não pode entender. E esta é talvez a solução que eu acho mais intrigante. Porque não é nova. Porque não, claro que não é nova. Toda a sci-fi dos anos 50, as crianças são sempre as pessoas que veem aquilo que os outros não veem. E que são além, e que são altamente perceptivas, claro, altamente cognitivas. Porque as crianças... Porque a sci-fi dos anos 50... Desculpa, altamente pré-cognitivas. Pré-cognitivas, certo. Belíssima forma. Porque a sci-fi é um género que é para adolescentes, não é para adultos, e as crianças na sci-fi dos anos 50 são aquelas... alguma coisa? Sim, nenhum problema. São as únicas que veem aquilo que os adultos não veem. Em N filmes, não é? São as crianças que veem o realismo porque os adultos não conseguem ver. I see dead people. Um bocadinho. Olha, deixa-me antes de falar sobre... Não. Mostra-me a imagem, porque hoje sou eu a propor. É isso. Okay. E é só para... É um pequeno... Sim. Sim. Roubadíssimo. É sobre uma história também do Stephen King. Sim, exatamente. Ou seja, a cena do nosso escritor que entra em depressão antes de chegar ao próprio local, quando ele, enfim, derruba a porta. Já falámos sobre isto. Sim. Realmente o Kubrick conseguiu cometer aqui assim, o pecado venal, se calhar, de nós darmos razão ao Stephen King quando ele diz que a mulher do homem só grita nos filmes, não é? É uma screaming girl, não faz porra nenhuma, não ser gritada do princípio ao fim do filme, não é? É o momento em que ele, de facto, aqui está o Johnny, não é? Que ele rompe a porta da casa de banho, e no nosso filme, no Weapons, é exatamente a mesma imagem, ou seja, uma figura familiar, da família mais íntima, que rompe o mal parte da porta. Sim, e que vai atrás da criança e que tenta matá-la. Eu achei esta coisa curiosa e depois só por fim, esta não se vai conseguir ver, pensou eu, Guilherme Painão. Não, deve estar muito escuro. Está muito escuro, porque as bruxas não é suposta. É quando a bruxa aparece dentro, a Gladys, é vista a primeira vez na capa, a câmara vai mostrando as várias crianças, depois vai para um ponto escuro e do ponto escuro aparece esta figura sinistra que faz as pessoas darem um salto na cadeira, que é claramente vou dizer uma homenagem para ser simpático, tal como esta aqui do Kubrick ao Blair Witch Project, que é exatamente assim que a figura aparece, a bruxa está num canto e nós não podemos olhar para a bruxa. Se olhamos para a bruxa, somos apanhados pelo mal. E ele aqui usou esse truque. Eu acho que usou bem os dois truques, não é? Pelo filme. E o Kubrick trouxe por uma homenagem também, porque eu sei que tu és um devoto do Kubrick nesse sentido. Claro. Do São Kubrick. Do São Kubrick. Exatamente. Mas, e então, posso lançar-te um desafio? Com certeza. Acho que é pertinente. Eu tinha pensado noutra hipótese, mas no decorrer... o presente é um presente. Envenenado. Não. Eu ia pedir-te para tu fazeres comigo a escolha de um episódio do Espaço 1999, da primeira temporada, e trazermos... Cada um traz o seu? Exatamente. Falamos sobre os dois, tu sobre o que tu escolheste e eu sobre o que eu escolhi, e fazemos uma espécie de partilha. Não há uma escolha para confrontarmos, há uma partilha para confrontarmos. Belíssima ideia. Vou dizer uma coisa, eu tenho o espaço em discos, em CDs ainda, e dizer VHS, mas é mentira. VHS tinha o canal 19 quando os canais eram públicos para meia-noite. Tenho... Porquê que eu disse em voz alta? Tenho ainda em DVDs. É uma alegria que tu tens. As duas séries. Queres partilhar essas cassetes? Não. Isso é um património inestimável. Exatamente. Aliás, tão inestimável que se calhar por esta altura já não consegues ver nada. Bom, dito tens que digitalizar esse material, Adelino. Não tem. Isso é importante. É uma penhora para o futuro. Uma palavra de tributo ao facto de ter escolhido este filme, Weapons, porque o filme, nós não dizemos isto muitas vezes, mas é um filme que é bom e que vale a pena ser visto. Concordas?
É uma experiência interessante, muito interessante, sim. O teu melhor é esse. Ok. Ok. Embora eu, sabes que sou muito resistente a entrar nas experiências que cada vez mais descarto rapidamente experiências que não me. Quem te não me tira os interessam. Homens de Negro ou Robocop tem tudo. Sim. Eu gosto de pôr os personagens acima de tudo. Um dia temos que falar sobre o Bad Bags. Dia. Eventualmente, Um dia. sim, eventualmente. Muito obrigado, Mas Carlos. para a semana vamos. Ao espaço. Regressamos a 1999. Lá em cima. Vamos lá acima. Um grande abraço. Grande abraço. E até à Obrigado, próxima. Guilherme. Obrigado. Amazing stories.